Capítulo 25 em Insurreição, ao 4. Hoje podia ser dito que era o dia mais ocupado do clã Xiao. Bem cedo na manhã, a entrada do clã Xiao já estava densamente populosa. Todas as famílias de influência na cidade nuvem flutuante podiam serem vistas lá, e além do mais, elas eram representadas pelos seus líderes. Embora haviam muitas pessoas presentes, ninguém se atrevia a gritar. Todos eles sussurravam uns com os outros com as vozes mais baixas possíveis com medo que eles fossem perturbar os convidados importantes do clã Xiao. Eu ouvi há muito tempo atrás que o fundador do clã Xiao veio da seita Xiao. Inesperadamente parece que isso é verdade. O clã Xiao irá disparar para as alturas. Nos temos que manter uma boa relação com eles daqui para frente. Ainda bem que eu nunca ofendi o clã Xiao, senão eu não seria capaz de comer ou dormir em paz. Velho Mu, por que você também veio? Oh, todo mundo está se apressando para serem os primeiros a chegarem aqui, então eu não poderia deixar de vir. Eles estão aqui para estabelecer uma relação, mas eu estou aqui apenas por precaução. E se aquele pirralho da seita Xiao checar quantas famílias de influência existem na cidade nuvem flutuante e então ver que ninguém da família Mu veio? Se eles se ofenderem por isso, então toda a minha família Mu terá que sofrer as consequências. A entrada do clã Xiao permaneceu fechada, e todos do lado de fora aguardavam ansiosamente. Ninguém se atrevia a sair. Eles esperaram até às 9 da manhã. Antes do amanhecer, a plataforma tinha sido montada em uma área vazia no meio do clã Xiao, com cadeiras e mesas e todos os tipos de equipamentos em volta. Às 8 da manhã, o clã Xiao emitiu uma ordem urgente para todos os habitantes se reunirem. De uma vez, os habitantes do clã Xiao se reuniram enquanto eles se apressavam para o lugar da reunião. Em menos de 15 minutos, todos do clã Xiao, seja novo ou velho, estavam em suas posições designadas sem nenhum lugar faltando. Hoje seria o dia mais importante para o clã Xiao. Todos eles sabiam claramente o que iria acontecer hoje, e a vasta maioria tinham olhares de excitamento e expectativa. Haviam até alguns com um talento medíocre que desejavam em seus corações pela chance de serem escolhidos por aqueles da seita Xiao. Xiao Te foi basicamente o último a chegar. Quando ele andou liderando Xia Qingji pela mão, com um passo que não era nem rápido e nem devagar, ele instantaneamente se tornou o foco de todos os presentes, e claro, se fosse apenas ele sozinho, ninguém iria nem mesmo querer olhar para ele duas vezes. O que era importante era a Xia Qingji ao seu lado. Ela tinha uma postura graciosa e a cor de sua pele que era sedutora o suficiente para conquistar não apenas uma cidade, mas o mundo. As pessoas agiam como se elas estivessem vendo um lindo rio fluir bem devagar na direção deles. Isso era especialmente verdade para os jovens rapazes que estavam lá com seus olhares deslumbrados e fortes batidas em seus corações. Alguns até inconscientemente tinham uma baba escorrendo pelos cantos de suas bocas. Em contraste, ao seu lado estava Xiao Te, o seu rosto estava pálido, suas pálpebras inclinadas, seus olhos pareciam sem alma e faltava força em seus passos. Ele não tinha nem andado uma dezena de passos e já tinha bocejado 3 vezes com a parecia de alguém que tinha feito sexo em excesso e precisava dormir. Sexo em excesso? Assim que pensaram nisso e também viram os dois de mãos dadas, muitas pessoas rangeram seus dentes enquanto tremiam. Seus olhos radiavam profunda insatisfação e flamas de inveja. Depois de pensar sobre essa beleza divina, uma deusa que eles desejavam em seus sonhos sendo tocada todos os dias por aquela peça de lixo que era quem eles mais desdenhavam, seus estômagos quase rasgaram de tanta raiva e inveja. A aparência de meio sonolento e extremamente cansado de Xiao Te não era uma atuação, mas obviamente não poderia ser por causa de nenhum sexo em excesso. Seria estranho se ele tivesse energia quando ele acordava às 3 da manhã para o tratamento diário de acupuntura, trabalhando quase até a morte, e então acordar novamente tão cedo da manhã. Quanto às suas mãos dadas, aquilo definitivamente não poderia ter sido uma coisa vinda de Xia Qingji. Melhor, quando eles estavam caminhando para a reunião, Xiao Te repentinamente pegou a mão dela sob os olhares da multidão. Já que Xia Qingji não poderia tirar suas mãos por educação, em adição ao fato de que ela tinha se acostumado com ele segurando sua mão durante esses últimos dias, ela podia apenas deixá-lo. Tudo no clã Xiao é excelente, exceto pelo fato que nos temos uma peça de lixo desnecessária. Enquanto Xiao Te passava por um jovem, uma voz de gozação que era alta o suficiente para ele ouvir veio de seu lado. Xiao Te ergueu suas sobrancelhas levemente e viu o neto do 3 graus Elder, Xiao Xingzi. Um riso escancarado estava pendurado no canto de sua boca e em seu rosto tinha um olhar de inveja que ele vigorosamente tentava esconder.
Ele disse aquelas palavras para a pessoa em sua frente, mas até um idiota saberia que ele estava zombando de Xiao Che. O som de gargalhadas veio de uma vez dos arredores. Cada um dos jovens discípulos olhavam para Xiao Che com uma expressão de ridículo em seus olhos. Irmão Xingzi, você estava falando comigo agora mesmo? Os passos de Xiao Che pararam enquanto ele perguntou ao Xiao Xingzi com um sorriso caloroso em seu rosto. Oh, irmão Xiao Che, você entendeu errado. Eu estava falando claramente de uma peça de lixo agora mesmo. Para o irmão Xiao Che perguntar isso, significa que você se considera uma peça de lixo? Xiao Xingzi se virou e disse com um sorriso. Assim que seu olhar atingiu o rosto de neve de Xia Qingji, um olhar de entusiasmo difícil de esconder brilhou em seus olhos. Oh! Então é assim que é. Xiao Che concordou com um entendimento repentino. Ele então colocou a mão de Xia Qingji junto dele, parece que ele não estava falando sobre mim. Qing, minha esposa, vamos nos apressar e voltar para nossa posição, o tuti-tuti. Quando eu vejo um sapo patético sonhando em comer um cisne, eu prefiro ser uma peça de lixo que dorme com o cisne todas as noites. Qing, minha esposa, o que você acha? O que você disse? Xiao Xingzi de repente se virou e uma expressão sombria estava em seu rosto. Xiao Che parou e olhou para ele surpreso. Irmão Xingzi, o que há de errado? Eu estava apenas falando de uma sapo, então por que você teve uma reação tão estranha? Não me diga que Xingzi tem algum tipo de relação especial com o sapo de que eu estava falando? Você... Os lábios trêmulos de Xiao Xingqi revelaram sua fúria imensa, e ele ainda não podia pensar em nada para dizer. Qingji, minha esposa, é melhor irmos logo. Um sapo irá morder quando ele ficar ansioso. Se formos mordidos por essa coisa, não ficaríamos enojados até morrer? Enquanto Xiao Che falava, ele levava Xia Qingji para longe. Os músculos do rosto de Xiao Xingqi se retraíram enquanto ele quase vomitava sangue. Xie, Qingji, venham aqui. No meio da multidão, Xiao Che rapidamente viu Xiao Lai acenar para ele com Xiao Lingxi ao seu lado. Ele e Xia Qingji caminharam na direção deles. Depois que Xia Qingji foi submetida ao tratamento de acupuntura de Xiao Che, sem mencionar o físico dela, até seu rosto mostrava uma grande mudança. Ignorando o físico dela, a cor de sua pele tinha se tornado mais delicada, rosada e luminosa. Entretanto, essa mudança da cor da pele tinha um significado diferente aos olhos de Xiao Che. Vendo a atitude exibida e sem espírito de Xiao Che, Xiao Lai abaixou seu tom de vez e disse com uma risada, Encheir, você ainda é jovem. Você nem cresceu totalmente e seu corpo continua se desenvolvendo. Sobre esses problemas entre homem e mulher, você deveria se controlar o máximo possível ou então isso irá machucar seu corpo. Ah! Xiao Che olhou para ele. Depois de se recompor, ele podia apenas concordar com sua cabeça envergonhado, e isso, eu entendo. No futuro, eu definitivamente irei controla, e Ele soltou um som de dor. A pequena mão que segurava a sua de repente deu uma espetada sem piedade com sua unha. Xia Qingji virou seu rosto para o lado, mas dava para ver um traço rosa espalhado em suas bochechas. Ela atualmente corou. Xiao Che estava quase indo para se explicar quando ele novamente fez uma careta de dor. Era a pequena mão de Xiao Lingxi que tinha cruelmente beliscado seu braço esquerdo. Xia, por que você me beliscou? Xiao Che disse enquanto olhava para Xiao Lingxi, com uma expressão contrariada em seu rosto. Xiao Lingxi fez um bico e virou seu rosto olhando para o outro lado, ignorando em um ataque de raiva. Jovem mestre Xiao chegou. Nesse momento, um alto e claro grito veio da multidão. A multidão imediatamente ficou quieta e os olhos de todo mundo se viraram na direção da fonte daquela voz, querendo dar uma olhada na elegância dos membros da seita Xiao. Não muito tempo depois, um jovem rapaz vestido luxuosamente com uma atitude orgulhosa andou através da multidão. Xiao Mocha não estava mais que meio passo atrás dele, e Xiao Yunhai estava na frente mostrando o caminho pessoalmente. Ambas a sua expressão e a sua postura eram diferenciadas, com nem o menor fio de desrespeito. Com a ajuda de Xiao Yunhai, Xiao Guangjiu andou para a plataforma e se sentou-se na cadeira de honra no meio. Ele varreu os membros do clã Xiao abaixo com seu olhar arrogante, como um imperador olhando seus súditos. Um momento depois, ele acenou para Xiao Yunhai para indicar que eles poderiam começar. Esse é a pessoa famosa da seita Xiao? Se não falarmos de mais nada,
ele tem uma aparência bem feia. Os genes da seita Xiao não eram para serem supostamente formidáveis, e ele não deve ser adotado, certo? Xiao Te murmurou baixo. 100 dele não podem se comparar com o pequeno Che. Xiao Lingxi disse em resposta. Logo depois que ela disse isso, ela se lembrou que era para ela estar supostamente brava com ele. Ela novamente soltou um umf, e virou seu rosto para ignorá-lo. Xier, não diga coisas sem sentido. Xiao Lai disse em uma voz baixa. Oh! Xiao Te respondeu enquanto parava de falar. Todo mundo do clã Xiao está aqui? Xiao Guanjiun disse lentamente com seus olhos meio abertos e com um tom de voz entediado. Entretanto, ambos seus olhos estavam varrendo a multidão procurando pela figura da fada que ele tinha visto ontem, assim como a garota que Xiao Yulong disse que estava em igualdade com aquela fada. Já confirmamos. Todos estão presentes, não tem ninguém faltando. Xiao Yunhai disse com um olhar sério em seu rosto. Muito bom. Xiao Guanjiun concordou. Esguelhou seu olhar em direção da entrada principal. Quem são essas pessoas que estão do outro lado do portão? Reportando para o jovem mestre Xiao, eles são família poderosas na cidade Nuvem Flutuante. Eles estão reunidos aqui desde bem cedo, esperando olharem para a elegância do jovem mestre. Xiao Yunhai respondeu enquanto ele se inclinou em sua cadeira. Ah, então é isso. Xiao Guanjiun concordou e então disse com um aceno de sua mão, já que eles são convidados, então não podemos deixá-los esperando do lado de fora dessa maneira. Deixe-os entrar. Ter pessoas de fora para testemunhar o assunto de hoje no clã Xiao também é uma coisa boa, de outra maneira outros podem dizer depois que eu estava sendo parcial. Xiao Yunhai prontamente elogiou, jovem mestre Xiao é realmente digno de ser o filho do líder da seita Xiao. Você é tão jovem dessa maneira e já tem a mente tão aberta. E suficiente para me deixar vermelho de vergonha, e Xiao de rápido, convide nossos convidados para entrarem. A entrada principal se abriu e naturalmente todos os habitantes poderosos da cidade Nuvem Flutuante andaram para dentro, cada um deles com um comportamento reservado. Todos eles trouxeram presentes pesados. Entre a multidão, Xiao Te também viu o pai de Xia Qingji, Xiaoni. Muito bom, agora nos podemos começar. Xiao Guanjiun se arrumou em sua cadeira e finalmente assumiu o que poderia ser dito uma posição normal para se sentar enquanto ele olhava para baixo e disse levemente, e meu nome é Xiao Guanjiun, eu sou da seita Xiao. A respeito do grande nome da seita Xiao, todos vocês já devem estar bem claros. No Império Vento Azul, não existe nada que minha seita Xiao não possa resolver. Todos vocês deveriam se sentirem honrados e orgulhosos porque embora vocês são um pouco fracos, vocês podem dizer que estão relacionados com a seita Xiao. O fundador do clã Xiao era o filho de um dos elders de nossa seita Xiao. Entretanto, embora seu fundador seja um filho de um elder, ele atualmente tinha nascido de uma servente. Seu status era baixo e não vale a pena nem mencionar, e sua profunda força era realmente muito baixa. Como uma peça de lixo, ele não era qualificado para permanecer na seita Xiao. Seu fundador foi então banido pelo elder para esse lugar, e foi assim que seu clã Xiao veio a existir. As palavras extremamente duras de Xiao Guanjiun não escondiam seu desdém por ambos o clã Xiao e seu fundador. Muitos membros do clã Xiao franziram a testa depois de ouvirem isso, mas ninguém se atrevia a criar algum problema.